Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mariana, ela é a Bruna. Somos alunos do nono ano, participamos do projeto Conhecência à Distância e hoje vamos falar um pouco sobre a evolução dos meios de transporte. Os meios de transporte são muito importantes para o nosso cotidiano e são muito importantes para o desenvolvimento econômico das cidades. Eles não transportam apenas os seres humanos, mas também alimentos, animais, matérias-primas, entre muitas outras coisas. Eles são classificados em três: terrestres, aéreos e marítimos. Para compreendermos melhor, temos que voltar nos tempos antigos, no tempo dos nômades, onde a única forma de se locomover era indo a pé. Nômades são aquelas pessoas que não possuem uma moradia fixa. Então, eles iam de região a região em busca de alimentos para si e para seus animais. Com as longas viagens cansativas, eles passaram a domesticar os animais para facilitar a locomoção. Então, os animais foram considerados os meios de transporte da época. O homem foi dominando a agricultura e a pecuária e foi deixando de lado a vida nômade e foi se tornando sedentário. Então, criaram os assentamentos permanentes. Alguns desses assentamentos permanentes se desenvolveram e a população deles cresceu cada vez mais. Neles, o trabalho foi sendo dividido e criou-se as classes sociais e o comércio se expandiu. Quando o comércio se expandiu, a demanda de produtos cresceu junto com ele. Então, os trabalhadores no parte comercial estavam procurando uma forma de facilitar o transporte das cargas mais pesadas, porque naquela época a única forma que eles tinham era de colocar troncos de árvores no chão, colocar as cargas mais pesadas e puxarem em cima de um animal aquelas cargas. Então, um dia, um trabalhador observou como aquele tronco girava, se movia, e então surgiu a ideia de criar a roda. A primeira roda que foi feita era uma roda sólida, ela tinha um eixo bem simples e essa aqui é mais ou menos uma exemplificação dela. Com o tempo, ela foi sendo delimitada e o seu eixo foi sendo lubrificado até chegando às rodas mais modernas e mais eficazes que temos hoje em dia. Com o passar do tempo, o homem foi precisando de meios mais eficazes para o comércio externo. Considera-se que os primeiros barcos tenham sido as canoas feitas de troncos de árvores. Entre 4.000 e 3.000 anos antes de Cristo, os barcos eram muito utilizados na Suméria e no Egito Antigo. Eles são utilizados há milhares de anos para o transporte de pessoas e cargas através da água. Hoje em dia possuem vários tamanhos, mas a palavra barco significa o transporte, seja para lazer ou para meios comerciais de pessoas e cargas pequenas. Agora que já vimos alguns princípios básicos sobre alguns meios de transporte, vamos falar agora sobre alguns meios de transporte que a gente tem atualmente. Os trens são meios de transporte no qual possuem vagões puxados pela locomotiva. Os trens são um meio de transporte que antigamente possuía maior capacidade de carga, mas eles eram limitados, pois não eram todos os lugares que possuíam os trilhos. Antes da invenção da locomotiva, esses vagões eram puxados por animais. A primeira locomotiva foi criada há 200 anos atrás, e ela era lenta e movida a vapor. Com isso, com muita fumaça, ela foi chamada de Maria Fumaça. Desde a invenção da Maria Fumaça até os trens de hoje em dia, eles foram modernizando e ficaram mais velozes. Os automóveis são meios de transporte mais utilizados no mundo. Populares ou de luxo, esses automóveis eles sofreram desenvolvimento tecnológico desde o momento que eles chegaram aqui no Brasil e em outros países até nos dias atuais. Estima-se que o primeiro automóvel que chegou aqui no Brasil foi há 100 anos atrás. A primeira bicicleta foi inventada há 200 anos atrás. Era um veículo simples, criado pelo francês em 1790. Possuía duas rodas de mesmo tamanho, ligadas por uma travessa de madeira, um cabo ou uma manivela para o apoio das mãos. Depois de um tempo, em 1818, o alemão Carlos Drais aperfeiçoou, fazendo com que a roda dianteira pudesse se mover para as duas direções,
esquerda e direita. Assim, foram criados os motores. Os motores leves e menores foram instalados nas bicicletas, criando assim as primeiras motocicletas. As motocicletas hoje em dia são modernas e dividem os espaços nas ruas com os outros meios de transporte. Então, o sonho de voar foi realizado há cerca de 220 anos atrás por balões inflados com ar quente. Mas o problema é que esses balões, as pessoas que entravam neles, não tinham controle sobre eles. Os balões que eram dirigíveis eram aqueles motorizados e aqueles mais compridos. Esses sim, as pessoas tinham controle sobre eles. Mas o que realmente mudou, que fez a evolução aérea, foi quando o Santos Dumont construiu o primeiro avião, chamado 14 bis. Até hoje, os aviões sofrem muitas mudanças. Os aviões são classificados em militares e civis. Os militares são usados na Força Aérea e os civis são os aviões particulares e comerciais. Os aviões eles percorrem longas distâncias em curtos períodos de tempo. Independentemente da distância, sempre quando você anda de avião, o tempo sempre parece menor. É isso que todo mundo fala. Muito obrigada pela atenção.